Perfeito. Então vamos lá ao trabalho. Direito, grupo 6, trabalho 6, direito de superfície, direito de laje. Boa noite a todos e a todas. Bem, o nosso trabalho é direito de superfície e direito de laje. Eu vou fazer uma introdução aqui sobre direito de superfície e direito de laje. Depois os colegas vão aprofundar aí mais sobre cada tópico. Depois a Lívia vai falar sobre a parte histórica, a Laira, direito de superfície, o Marcos vai falar sobre o direito de laje e o Lucas vai mostrar alguns julgados e falar sobre as jurisprudências recentes sobre esse tema. As normas sobre o direito de laje encontram-se nos artigos 1510-A a 1510-E do Código Civil de 2002. Esse direito de laje ele é relativamente novo, né? Ele foi inaugurado primeiramente pela MP 759 de 2016 e posteriormente foi convertido em lei pela Lei 13.465 de 2017. O direito de superfície ele se encontra nos artigos 1369 a 1377 do Código Civil e também no Estatuto das Cidades, né? Que é nos artigos 21 a 24. A maioria do que se encontra no Estatuto das Cidades é igual o que está no Código Civil. Tem algumas coisinhas diferentes, uns pontos diferentes. Bem, a natureza jurídica do direito de superfície, ele é um direito real, né? Está lá no artigo 1225 do Código Civil. É sobre coisa alheia, de gozo e fruição, tem como finalidade permitir que se plante ou se construa em terreno alheio. O direito de superfície, o superficiário constrói a planta em um terreno que não é seu, então, logo, ele não é proprietário da terra, pois apenas utiliza solo alheio. O direito de superfície é constituído por tempo determinado ou indeterminado, que é o que fala lá no Estatuto da Cidade, né? No Código Civil, ele fala por tempo determinado. Já no Estatuto da Cidade, ele já mostra que o direito de superfície é por tempo determinado ou indeterminado. Já o direito de laje, por sua vez, é um direito perpétuo, né, do seu lajeiro. Pois o proprietário da laje dela dispõe de todos os direitos e deveres atribuídos ao direito de propriedade, né? Ele vai ter a matrícula própria, tipo, a entrada vai ser separada dos outros lajeiros. O direito de laje, ao meu ver, ele é mais bem nas grandes cidades, como você olha Rio de Janeiro, aquela topografia do Rio de Janeiro. Para nós aqui, eu acho que é pouco aplicável. E aqui, geralmente, a gente faz mais um puxadinho para o lado, né? Aqui eu vou falar algumas coisas, um quadro comparativo, né, sobre o direito de laje e direito de superfície. O direito de laje é perpétuo, o direito de superfície é temporário, segundo o Código Civil, né? É autônomo, cada um tem sua entrada. O direito de superfície ele é vinculado ao imóvel. O lajeiro ele tem a sua matrícula própria separada. No direito de superfície continua com a matrícula mãe. O direito de laje não tem fração ideal do solo. O direito de superfície, a parte localizada no imóvel. Tem direito de preferência, os dois têm direito de preferência. Boa noite, colegas. Meu nome é Lívia. Bom, eu fui atrás da origem do direito de superfície, que direito de superfície nada mais é do que a pessoa tem um terreno e ela não usa ou não tem dinheiro para construir nele, ela cede o direito de gozo, de fruição, para que outra pessoa plante ou construa, né, naquele terreno. E aí ela adquire, né, a propriedade do que ela construiu ou do que ela plantou. A partir dessa breve definição sobre direito de superfície, a gente vai falar que ele surge no direito romano. Por que no direito romano? Roma foi um grande império, né,
no ano em 193 depois de Cristo, eles conquistaram várias terras. O que aconteceu? À medida com que eles foram conquistando muitas terras, foi difícil de ser controlado isso. Como que eles iam manter essa posse no meio de um território tão vasto? Então, eles cediam que outras pessoas usassem o terreno, né? Então, era-se permitido, né, que a pessoa continuasse usando aquele local, mas a propriedade era do imperador, era do Império Romano. Pode passar. Eu não vou ler muito slide, na verdade, eu nem gosto, então, assim, a gente mandou os slides vai mandar, né, para o material no AVA. Quem quiser ler e anotar alguma coisa, vai estar lá. Assim como um artigo muito interessante, eu pedi para o Marcione enviar, sobre direito de superfície e direito de laje, que eu acho que seria uma boa leitura, uma leitura bem fácil e bem rápida. O direito de superfície também é uma evolução do direito de arrendamento, né? No século II depois de Cristo, as pessoas arrendavam, né, as suas terras. Também uma evolução como esse direito foi evoluindo no ius civile, né, o arrendamento. Nessa época também surge também as ações protetivas, né, no caso interditium de superficiebus e o actio superficie. No Brasil surgiu com as ordenações filipinas, não é mesmo? Mas depois foi retirado do ordenamento jurídico no Código Civil de 1916, retornando com o Estatuto da Cidade. Outra curiosidade que eu notei histórica sobre direito de superfície é que na Idade Média, a vassalagem, né, que eles chamavam, aquele sistema, né, que o rei concedia terras à nobreza, também é um exemplo de direito de superfície lá, quando ele não tinha esse nome. Sim, o direito de laje nada mais é do que uma evolução do direito de superfície. Com o êxodo rural, a gente vê isso muito no Rio de Janeiro, as pessoas foram ocupando, né, os espaços que elas poderiam ocupar nos morros, então, assim, viviam de situações precárias, e o direito de laje é um instituto criado baseado muito na função social da propriedade, porque ele é um instituto muito novo, muito recente, criado especificamente para a regularização fundiária dessas pessoas, para que se desse uma proteção maior a eles. O próprio direito de superfície está extremamente interligado com a função social. Porque nada melhor do que você aproveitar o espaço urbano do que uma pessoa que não tem dinheiro para construir, mas quer manter a sua propriedade do seu terreno, para que outra pessoa use, não é mesmo? Aí, assim, ela fica protegida de uso capião, ela fica protegida de IPTU progressivo, né, que é nesse caso especificamente, um tributo com ação extrafiscal. Por que extrafiscal? Extrafiscal porque ele tem uma função de impedir que as pessoas não utilizem, né, os seus terrenos. Porque à medida que o IPTU vai progredindo, a dívida vai ficando tão grande que o poder público toma, né, o terreno. Então é isso. Basicamente, a gente estava falando do direito de superfície como um instituto baseado no princípio da função social da propriedade, função social da posse, para que seja melhor aproveitada o espaço urbano. E agora eu passo a palavra para a Laila, que vai adentrar no aspecto jurídico do direito de superfície, na sua definição mais profunda. Obrigada. Eu vou falar sobre o direito de superfície, né, como já foi falado aí, que o direito de superfície é um direito real de gozo ou fruição. Ele está
ele está disposto no artigo 1369 ao 1377 do Código Civil. E nada mais é o direito de superfície comum, também já foi falado na introdução, né? Quando o proprietário de um terreno, ele não usa aquele terreno, ou por algum motivo, ou também pelo fato dele não ter condição, né, de construir um imóvel e tal, mas também não tem interesse em vender, porque sabe que, por um exemplo, ele vai, com o tempo, ele vai ser valorizado, né, bastante valorizado. Então, é um meio dele usar o terreno, cedendo ele para outra pessoa, que vai poder construir ou plantar. Como está disposto no artigo 1369, tem como voltar no artigo 1369? Aí, o proprietário ele pode conceder ao outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, a escritura pública vão ser 2 escrituras públicas, mas só uma matrícula, que no caso vai ter titularidades diferentes, né? Por isso as 2 escrituras, mas vai ser tudo numa mesma matrícula. Como está falando no parágrafo único aí, a superfície, o direito de superfície, ele não está autorizado o subsolo, porém, salvo se for inerente no momento ali do contrato deles, no momento de concessão, é permitido. Aqui nesse artigo, no Código Civil. Depois eu vou falar que no Estatuto da Cidade tem uma divergência em relação a isso. A concessão da superfície ela pode ser gratuita ou onerosa. Se ela for onerosa, tem que ser estipulado pelas partes se vai ser tudo pago de uma vez ou se vai ser parceladamente, em quantas vezes, tem que ser tudo bem estipulado. E se for gratuita, um exemplo que eu vi numa videoaula, tipo quando, como eu já falei, né, a pessoa não tem condição de construir naquele terreno, e aí o superficiário meio que constrói lá, quer muito aquele terreno, por exemplo, para ter sua própria clínica e na verdade, ele entra em acordo, né, com o proprietário do terreno de construir a clínica ali e depois, num prazo determinado, no final de tudo, ele vai lá e fica com o terreno, o proprietário fica com o terreno e com o imóvel sem pagar nada, por exemplo. Mas durante todo o tempo que ele passou atendendo ali no imóvel que o superficiário construiu, ele não pagou nada pro proprietário. Então, meio que é gratuita, mas no final, né, ele fica com o imóvel, o proprietário fica com o imóvel e o terreno. É um exemplo de direito de superfície da forma gratuita. O direito de superfície ele pode transferido a terceiros por morte do superficiário e a seus herdeiros. E no caso isso aconteça, não pode, por parte do proprietário, né, o concedente, estipular algum tipo de tarifa, algum tipo de pagamento, né, por conta dessa transferência. Não é permitido. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem o direito de superfície em igualdade de condições. Ou seja, os dois têm o mesmo direito em caso de alienação. Antes do termo final, pode-se resolver a concessão em caso, por exemplo, se o proprietário deu o direito de superfície, né, o superficiário, dizendo que vai plantar soja. E aí ele faz uma outra coisa no terreno que não foi estipulado, uma coisa diversa daquela que foi estipulada, pode sim o proprietário, né, resolver a concessão da superfície. Extinta a concessão, passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação independente de indenização, caso não tenha sido estipulado o contrário entre as partes, como eu falei. Se no caso lá daquele exemplo que eu dei, se o proprietário já combinou com o superficiário que no final ele vai ficar com o imóvel e com o terreno, o proprietário vai ficar com o imóvel e com o terreno, em vez do superficiário pagar mensalmente uma certa tarifa pelo direito de superfície. Então, já tem que ser estipulado, porque se não estiver estipulado, como diz no artigo 1375,
em caso não tenha sido estipulado isso, não vai ter que pagar, em caso não tenha sido estipulado o contrário, o proprietário fica com todo o terreno, a construção, sem ter que pagar nenhuma indenização. E no caso de extinção de direito de superfície, em consequência de desapropriação e indenização, cabe ao proprietário e superficiário no valor da correspondente ao direito real de cada um. Ou seja, cada um responde pelo direito de cada, né? E no último, que é o direito no artigo 1377, o direito de superfície, ele é constituído por pessoa jurídica de direito público interno e rege por este o Código Civil, no que for diversamente disciplinado em lei especial, que é, nesse caso, a lei especial, né, que é a lei do Estatuto da Cidade, que é a 10.257 de 2021, ou de 2001, que também prevê pelo direito de superfície. Só que, como o Estatuto da Cidade, ele prevê de uma forma mais ampla, no caso, o direito de superfície urbano. Já o Código Civil é tanto urbano como rural. Então, tem algumas divergências. Por exemplo, como eu falei, como está previsto no parágrafo único do artigo 1369, que fala que não é autorizado obra no subsolo, só caso for inerente ao objeto de concessão. Já no Estatuto da Cidade fala que utilizar o espaço aéreo, o subsolo, não tem essas restrições como tem no Código Civil, é uma forma mais geral, assim. Também fala que no artigo 1369 diz que pode conceder, né, ao trem o direito de construir ou de plantar. Já no Estatuto da Cidade fala de uma forma ampla, dizendo que pode haver qualquer tipo de exploração. Por exemplo, como usar a superfície, né, que no caso poderia ser usar para um estacionamento, como acontece muito, né? E também no Código Civil fala que é temporário, né? A direito de superfície é temporário, prazo determinado. Já no Estatuto fala que o prazo é determinado ou determinável. Ou seja, não é aquela coisa bem certinha. E essas são algumas diferenças. O direito de laje, ele está instituído no Código Civil. Ele é previsto no artigo 510A ao 510E do Código Civil. E ele já havia sido contemplado numa medida provisória de 2016, que é a medida provisória 759, que tratava sobre a regularização fundiária rural e urbana. E também no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257, onde o artigo 21 diz que o proprietário urbano poderá conceder a outro o direito de superfície no seu terreno por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. E em 2017, com a Lei 13.465, ele foi incluído no Código Civil, onde o artigo 1510A diz que o proprietário de uma construção base poderá ceder a sua superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Ou seja, é titulado de direito de laje, mas ele cede tanto a superfície superior, que seria a laje, como a inferior, que seria o subsolo. Direito de laje é direito real, pelo qual o proprietário de uma construção base cede a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, nesse caso, a gente inicialmente teria duas partes, né, que seria o dono ou titular da construção base e o dono ou titular do direito de laje, que seria lajeário ou lajeiro. Podendo existir também a possibilidade de existir de mais de um lajeiro sobre determinada construção base. Resumindo, é o direito de regulamentar o subsolo ou a laje com a matrícula própria ou autônoma. Esse direito houve a necessidade de tipificar ele, né, para regularizar as moradias nas comunidades de baixa renda. A regulamentação dela se dá por escritura pública, se houver ônus acima de 30 salários mínimos, ou registro. Os requisitos basicamente que o imóvel
base, né, esteja registrado, esteja regularizado. Não pode haver condomínio também. E o acesso à laje, ele deve ser independente do imóvel base, ou seja, para você ter acesso à laje ou ao subsolo, esse acesso ele tem que ser independente, ele não pode ser compartilhado, porque o lajeário ele não vai poder se dispor de utilizar nada referente ao imóvel base, somente a laje. A autonomia das unidades. A construção base e a laje formam unidades imobiliárias autônomas, objeto de propriedade exclusiva dos seus respectivos titulares. Há, assim, a constituição do direito de laje em matrícula própria RGI, ou seja, cada construção ali sobre essa construção base, ela vai ter um registro, uma matrícula própria, tanto no subsolo como a laje, ou uma laje acima da laje, cada um vai ter a sua matrícula própria, porque cada construção vai ter seu proprietário. O dono da laje pode dela usar, gozar, dispor e reaver. Ou seja, ele pode alienar, pode vender, pode haver laje sucessiva também, porque ele é o proprietário e goza de todos os direitos. Porém, como eu tinha falado anteriormente, ele não vai poder usufruir das demais áreas pertencentes ou não à construção básica. A respeito do edifício, o titular da laje ele não pode em nenhum momento prejudicar ou deixar de reparar ou colocar em risco a segurança em qualquer âmbito ou aspecto de algum dos outros lajeários, né, ou do dono da construção base. E também deve-se observar a respeito do direito de vizinhança. Ele não pode prejudicar o sossego, a saúde, colocar em risco a vida dos vizinhos e tudo mais. Rateio das despesas das partes utilizadas por todos. As partes utilizadas por todos, que são as partes estruturais, né, do prédio, que aí eu citei os alicerces de coluna, pilares, paredes mestras, instalações de água, esgoto. Então, tipo assim, havendo a necessidade de reparação, a lei ela não estipula a proporção que cada um deve arcar, né? Mas essa proporção pode ser estipulada em contrato, lembrando que mesmo os lajeários ajudando nessas partes de despesa, o dono da construção base, ele continua sendo proprietário de dos edifícios de alicerce base, né? Extinção da laje. A extinção da laje, ela se dá com a ruína da construção base. Por algum motivo foi demolida ou teve que ser desapropriada. Existe apenas as exceções que, se o lajeário instituir seu terreno sobre o subsolo, ele não vai perder o direito da propriedade da laje, porque mesmo sobre os escombros lá, ele vai poder usar e gozar do subsolo. E caso a construção também, a construção base, não seja reconstruída em até 5 anos, o lajeário ele vai perder o seu direito total sobre aquela área ali de poder usar e gozar. Então, para ele continuar com o seu direito, a construção base deve ser reconstruída no prazo máximo de 5 anos. E também existe outras formas de extinção, né, que não está específica na lei, que pode ser a desapropriação, renúncia, advento do termo ou implemento de condição resolutiva. Pode ser também no caso de indenização também. E a indenização também vai dar na proporção do edifício. Aí eu dei uns exemplos. Basicamente, aí a gente tem a construção base, a gente tem um lajeário. Se você observar, ele construiu a sua propriedade em apenas parte da laje do dono da construção base. E no próximo slide a gente vai ter um lajeário usufruindo do subsolo. Pode passar. Aí a gente vai ter outro lajeário sobre a laje da construção base, que também é possível.
A lei não determina até quantas lajes sobrepostas poderá existir entre elas. Vai depender mais do edifício, né? Se ele é capaz de suportar ou não. E nesse último exemplo aí, eu dei um exemplo onde o proprietário da construção base, ele, por exemplo, aumentou seu terreno e possivelmente ele cedeu a outra parte da mesma casa para outro lajeário e outro lajeário na laje e outro lajeário no subsolo. Bom, eu vou falar sobre alguns julgados a respeito do direito de superfície, o direito de laje, só para a gente ter mais uma contextualização de como esses institutos eles são aplicados na prática, né, e como os tribunais têm dado entendimento a respeito deles. O primeiro julgado que eu posso trazer é um julgado que ocorreu no Rio Grande do Sul, no município de São Leopoldo, onde uma empresa de tecnologia, SAP Brasil Limitada, ela é uma empresa de desenvolvimento de software de capital social integrado de cerca de 3 milhões, então não é uma empresa muito pequena. E ela adquiriu o terreno, né, com contrato de superfície da Associação Antônio Vieira, que é uma associação que lida com questões relacionadas à assistência social e educação. Então eles já tinham conquistado imunidade tributária ali no terreno. E a Brasil SAP Limitada, ela tinha entendido que esse direito deveria ser passado para eles também, digamos assim. Eles teriam que, de certa forma, usufruir também desse direito. E eles ingressaram com ação no TJ Rio Grande do Sul, pedindo o cancelamento da cobrança do IPTU, das parcelas do IPTU durante o exercício de 2011 e 2015, e o cancelamento das parcelas subsequentes também, para basicamente que eles queriam adquirir essa imunidade tributária. E o Judiciário, ele deu entendimento a favor do município, entendendo que essa empresa, ela adquirindo o terreno com contrato de superfície, ela se torna um proprietário útil, digamos assim. Ela adquire ali o domínio útil sobre o terreno. E isso por si só já já cumpre os requisitos para configurar essa empresa no polo passivo da incidência tributária, né, em relação ao IPTU, no caso. Então, o Judiciário deu entendimento a favor do município. O outro outro julgado que eu posso trazer, ocorreu no TJ Minas Gerais, de uma mulher, ela ingressa com ação contra os proprietários da laje, porque a partir do momento que ela adquiriu uma laje, os proprietários omitiram na negociação, na venda e no contrato, a situação precária da laje, coisa que ela só veio descobrir ali, né, quando começou a construção. A laje em si, ela perdeu o motivo de ser dela, o motivo a função de ser dela, a função social. Porque no momento que você adquire uma laje com a pretensão de construir em cima dela. E então o tribunal deu entendimento a favor dela, né, ordenando restituição de todos os valores investidos ali, a partir do momento que foi provado que houve essa omissão de informação no contrato e a própria laje já não havia sequer propriamente dita ali uma laje. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Nosso grupo vai apresentar sobre a concessão de uso especial para fins de moradia e a CDRU, que é a concessão de direito real de uso. O nosso grupo ele é composto pela Raíla, pelo Rui Emanuel, por mim, Silas, e pela Thelma. Nossa outra colega, ela acabou trancando, mas a integralidade do trabalho está mantida. Então, vou apresentar aqui, mudar aqui. Vamos abordar, né, a conceituação do COEM, a legislação pertinente. Faremos uma exposição comentando os artigos, é claro, tanto da COEM quanto da CDRU. A legislação, a exposição, e traremos também, ao fim,
alguns exemplos para poder melhor apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Raíla, para ela dar continuidade à COEM. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a COEM, que é a concessão de uso especial para fins de moradia. Bem, a COEM ela tem previsão tanto no Código Civil, mais precisamente no inciso 11 do artigo 1225, quanto na medida provisória 2220 de 2001. Essa medida provisória, ela continua em tramitação e ela já sofreu algumas alterações pela Lei 13.465 de 2017. Além dessas previsões legais, a COEM ela tem amparo constitucional. O artigo 183 dispõe que aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou a de sua família, irá adquirir o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O parágrafo 1º desse artigo dispõe que o título de domínio de concessão de uso serão conferidos tanto ao homem quanto à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. E o parágrafo 2º diz que esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, e o 3º dispõe que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Quanto à medida provisória que eu falei, o primeiro artigo dela dispõe basicamente o mesmo texto do artigo 183 da Constituição. Mas, como eu falei anteriormente, já sofreu algumas alterações por uma lei mais nova. E, dentre elas, está a substituição da data de 30 de junho de 2021 por 22 de dezembro de 2016. Essa mudança ocorreu para ampliar a abrangência da demanda. Ademais, quanto à COEM coletiva, não há mais a menção à área total superior a 250 metros quadrados. Agora, a norma prevê que a área total, dividida pelo número de possuidores, deve ser inferior a 250 metros quadrados por possuidor. E, por fim, a norma não enuncia mais a exigência da impossibilidade de identificação da área de cada possuidor. Essas duas últimas alterações que eu citei, elas mantêm coerência com a modificação do tratamento da usucapião coletiva, que está prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Agora eu vou passar a fala para o meu colega Rui, ele vai continuar falando um pouco sobre a COEM. Obrigado, Raíla. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Então, vamos continuar falando sobre a COEM. Como a colega explicou, e apesar da similaridade, não se trata de uso capião urbano, porque é um pouco parecido mesmo, mas existe uma certa diferença, pois o Instituto recai sobre bens públicos, e a Constituição é bem clara de que não permite uso capião de bem público, como forma originária de aquisição, né? Por isso o caráter de concessão. Ainda que não tenha a transferência de domínio, que seja a concessão em si, ela também se caracteriza como direito real, oponível erga omnes, que seria o erga omnes, em que o proprietário ele tem o seu poder sobre o bem, né, cabendo a todos os demais o dever de respeitar o exercício daquele direito, o direito que ele tem sobre o próprio bem. E, notadamente, com a inclusão do inciso 11 no artigo 1225 no Código Civil. Foi o inciso 11 que incluiu a concessão especial para moradia no Código Civil. O artigo 2º da referida medida provisória, que a Raíla já explicou, ela admite a concessão de uso especial para fins de moradia coletiva também, desde que cumpra alguns requisitos, né, que seja que tenha a posse desde antes de 22 de dezembro de 2016, que seja ocupado para fins de moradia de população de baixa renda, que tenha no mínimo 5 anos ininterrupto de oposição, sem oposição, né? Tem que ser uma posse mansa e pacífica, como todo instituto. Por isso que é tão similar com os capião. E o tamanho máximo por pessoa tem que ser 250 metros. Por pessoa ou por família, né? Que não se confunde cada pessoa da família ter direito a uma área. O título de concessão especial para fins de moradia será obtido por via administrativa
ou na sua omissão, ou simplesmente os administradores, gestores, eles se omitem muitas vezes a conceder, aí pode ser concedido também por via judicial, né? Para Maria Helena Diniz, dada o caráter da indisponibilidade do bem público, a administração pública, portanto, não transfere a sua propriedade, mas apenas a sua posse. É como já foi explicado anteriormente, né? Ao conceder o uso para fins de moradia ou direito real de uso do bem público para ocupantes. Assim como ocorre na concessão especial, direito real de uso, o direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível por ato de intervivos ou por sucessão por causa mortes. Ou também pode ser transferido por sucessão legítima, né? Que seria, em caso de testamento, em que transfere o bem para os sucessores. A extinção do direito à concessão de uso especial para fins de moradia está tratado no artigo 8º da medida provisória. E suas hipóteses seriam o seguinte: se o concessionário der outra destinação ao bem em si, né, se ele é especificamente para fins de moradia, se ele der outro, ele pode ser resolvido. E se o concessionário adquirir a propriedade ou outra concessão de uso de imóvel urbano ou rural, uma vez que a concessão deve ser única. Nesse meio, eu queria fazer uma colocação, professor. A quem compete, no caso, programas sociais de moradia? Aí eu tenho que voltar um pouco na história de onde começou a ganhar atração essa questão. Começou primeiro com o êxodo rural, lá na década de 20, até a década de 40, em que a população rural era em torno de 68% da população brasileira. Quando foi em 90, nós já tínhamos uma população urbana, se inverteu já com 78%. E chegou agora no ápice de 2010 já com 84% da população urbana. Ou seja, forçou esse crescimento desordenado das cidades, né? Em que o poder público ou se omitiu ou não conseguiu acompanhar esse crescimento. Grande parte dessa população que migra, que vem da zona rural, ela acaba ocupando áreas irregulares e ilegais, né? Logo por estar fora da lei, não são atendidas por projetos sociais. E quando a gente fala de projeto social, até alguns colegas torcem, acham que é muito mimimi, que tudo tem que ser para a periferia. Não, gente, a gente fala de projetos sociais, seria o básico. O pessoal em áreas irregulares, o poder público não pode investir um centavo, ou seja, não chega saneamento básico, não tem escola, não tem tratamento de saúde, e na falta de lá, lógico que a pessoa vai migrar para cá. E para cá, assim, onde a gente, graças a Deus, é privilegiado de ter acesso, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar mais social nesse sentido. Então, com o movimento nacional pela reforma urbana, na década de 80, foi que a discussão ganhou tração e que conseguiu incluir na Assembleia Constituinte Nacional, lá em 87, 88, para incluir na Constituição a discussão sobre o termo da urbanização, né? Foi quando todos os elementos relacionados ao urbano passaram a partir do foco da função social. Eles passaram a identificar a função social da propriedade. Parte daí a discussão de qualquer intervenção na área urbana. Aí, só complementando, a pressão por direitos de moradia só ganhou status constitucional, não foi na realidade com o artigo 183 da Constituição, e sim foi com a emenda constitucional 26 de 2000, foi que incluiu lá no artigo 6º da Constituição, no capítulo dos direitos sociais, a parte que fala, que inclui a moradia como direito social, né? No artigo social, vou ler só até a parte que incluiu, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e a moradia. Foi daí que ganhou status constitucional, a questão da urbanização. Assim, boa noite, colegas, boa noite, professor. Vou falar um pouco sobre a concessão de direito real de uso, né? O que alguns doutrinadores, tanto da área civil quanto administrativa, de direito urbanístico, falam a respeito, e depois vou passar a palavra para minha colega Thelma abordar sobre a legislação pertinente à carinhosamente falada CDRU, né? A concessão de direito real de uso.
Pois bem, para L. Lopes Meirelles, a CDRU é um contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado gratuito de um terreno público a particular como direito real resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. O que isso significa? Que por meio de um contrato, conforme está no artigo 7º do decreto-lei, que será melhor explicado pela colega, de conceder, por meio do contrato, um terreno público ou particular para poder um ente privado atuar da forma que tiver dentro do contrato, nos termos do contrato, a fim de que se tenha tanto a discricionalidade quanto a legalidade que a administração pública necessita. É tanto que, nesse caso, José dos Santos Carvalho Filho fala que a concessão de direito real de uso, ela salvaguarda o patrimônio da administração e evita a alienação de bens públicos, haja vista que você tem a posse autorizada, às vezes sem qualquer vantagem para ela. Além do mais, o concessionário ele não fica livre para dar o uso à destinação que lhe convier. Não, a pessoa tem a CDRU, a concessão, entretanto, ela não pode fazer o que bem entender. Mas aquilo que está firmado no contrato entre a administração pública, o ente da administração pública e a pessoa, o ente privado. Mas, ao contrário, será obrigado a destiná-la ao fim estabelecido em lei, o que mantém resguardado o interesse público que originou a concessão real de uso. Ou seja, aqui temos tanto o princípio da legalidade, que está estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, quanto a discricionariedade do poder público, sua liberdade para poder tratar com os particulares. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Vou falar um pouco de como dispõe a legislação da concessão do direito real de uso. É um direito real previsto no artigo 1225, inciso 12 do Código Civil, e criado e disciplinado pelo Decreto-Lei número 271, de 28 de fevereiro de 1967. No artigo 7º, ele fala que é instituída a constituição de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. No artigo 8º, é permitida a concessão de uso do espaço aéreo sobre a superfície de terrenos públicos ou particulares, tomada em projeção vertical, nos termos e para os fins do artigo anterior e na forma que for regulamentada. Esse preceito aproxima o Instituto da Superfície tratada pelo Estatuto da Cidade nos termos do artigo 21, parágrafo 1º. A concessão é feita pelo poder público, poderá ser contratada por instrumento público ou particular, ou por simples termo administrativo firmado pelo órgão estatal. No artigo 7º, parágrafo 3º, ele resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o concessionário dê um imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou descumpra a cláusula resolutória do ajuste, perdendo, nesse caso, as benfeitorias de qualquer natureza. A título de exemplo, imagine-se que a concessão visa a prestação de serviços comunitários, passando o usuário a desenvolver atividade empresarial lucrativa. A regra é semelhante à prevista para a superfície tratada no artigo 1374 do Código Civil de 2012. A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência no cartório de registro de imóvel. No inciso parágrafo 5º, exige a anuência prévia de entes estatais para a efetivação da concessão, por claro interesse público nos seguintes moldes. Letra A. Do Ministério da Defesa e dos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, quando se tratar de imóveis que estejam sob sua administração, e do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, no caso de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente localizadas na faixa de fronteira
e as relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Destaque-se que os comandos foram incluídos também pela Lei 11.481 de 2007, diante dos superiores interesses envolvidos. Aqui, falar um pouco aqui, né, principalmente desses dispositivos do Ministério da Defesa, o que tem a ver? Por eles serem os entes, né, alguns entes federativos, e também por abarcar algum interesse público, depende deles para poder dar a concessão, né, permitir a concessão a uma determinada pessoa. Né, tanto que envolve o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, dependendo do que for de interesse da União, nos casos também de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, faixa de fronteira, áreas de marina. Então, é muito importante observar estes atos. E como a colega também mencionou anteriormente, é necessário que a pessoa haja de acordo com o que foi estabelecido no contrato, porque caso viole qualquer cláusula que foi posta, aquela concessão ela já se resolve, você já perde a concessão. Ou seja, você adquire a concessão para poder ajudar pessoas em situação de rua, e do meio para o fim você já está obtendo interesse, fins lucrativos, dinheiro. Ou seja, já fugiu, querendo ou não, do objeto que tinha sido esclarecido no contrato, no termo administrativo. Então, isso já resolve a concessão. Outra coisa, trazer aqui um exemplo, é a da Alameda Paiaguás, em Mato Grosso. A Alameda Paiaguás, ela é um projeto arquitetônico e tem o governo do Mato Grosso, junto com incentivo privado, que é a construção de um street mall que engloba tanto a Escola de Governança do Mato Grosso, quanto também lojas, lanchonetes, VaptVupt, tudo dentro de um único prédio. E que os investidores estão vendo que 45 milhões de reais podem obter de lucro. E é uma concessão que vai durar 30 anos. E depois que essa concessão terminar, aquele prédio da Alameda Paiaguás, ela vai virar do governo do estado de Mato Grosso. Ou seja, tanto a comunidade quanto o governo estarão ganhando com essa concessão de direito real de uso. É um exemplo claro e que vai trazer para a população mato-grossense um ganho superior, tanto quanto lojas, quanto um VaptVupt, né, que resolve palmas da vida, e também até a própria escola de governo do Mato Grosso estará com um ambiente lá. Agradecemos a atenção e estamos abertos a qualquer questionamento. Parabéns aí pela apresentação.